Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George G. Uberman, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Título: Dialectique des Monstres, ou A Contorção como Modelo. Leremos desse título nesse primeiro vídeo, da página 253 a 256. A psicologia histórica da expressão sonhada por Warburg, a título de fundamentação teórica de sua antropologia das imagens, foi, antes de mais nada, vista como uma psicopatologia. A história warburgiana das imagens tenta analisar o prazer das invenções formais no Renascimento, mas também a culpa das retenções rememorativas que elas podem manifestar. Evoca os movimentos de criação artística, mas também as compulsões de autodestruição, que atuam na própria exuberância das formas. Sublinha a coerência dos sistemas estéticos, mas também a irracionalidade das crenças que às vezes os fundamentam. Pesquisa a unidade das épocas estilísticas, mas também os conflitos e as formações de compromisso, que podem perpassá-las e dissociá-las. Considera a beleza e o encanto das obras-primas, porém também a angústia e as fobias das quais, no dizer de Warburg, elas proporcionam uma sublimação. Todo esse vocabulário surpreendente na pena de um historiador do humanismo exige, é claro, ser interrogado em sua arqueologia teórica. Já nos indica que, se o símbolo esteve no centro das preocupações de Warburg, não foi como síntese abstrata da razão e da irracionalidade, da forma e da matéria, etc. Nota 32. As notas serão lidas no fim deste título. Mas como sintoma concreto de uma clivagem em ação, ininterruptamente na tragédia da cultura, quando Warburg volta os olhos para uma patética Madalena de Niccolo dell'Arca, de Donatello ou de Bertoldo Giovanni, figuras 22 e 54 que estarão disponíveis no vídeo. Fica claro que a expressão gestual só é simbólica por ser primeiramente sintomática. Aqui, a fórmula gestual só expressa algo ao cristalizar na santa um momento de identidade, de intensidade, que se dá, antes de mais nada, como uma verdadeira intromissão na ordem simbólica da história evangélica. É o momento de um contratempo que repete no corpo de Madalena o desejo desenfreado das antigas Mênades. Nota 33. É o gesto de uma contra-efetuação que no corpo de Madalena recorda um paganismo do qual o conteúdo simbólico, o sacrifício do verbo encarnado, não quer saber nada, evidentemente. Trata-se, pois, de uma espécie de sintoma. Poderíamos dizer que a história da arte warburgiana, em seus modelos de tempo, a Nachleben, e em seus modelos de sentido, a Pathos Forma, quis apreender seus objetos prediletos a partir de seus efeitos críticos, desde as buscas eróticas em Botticelli e Savonarola via justificadamente a insolência de um desejo orgíaco em ação, nota 34, até os superlativos da linguagem mímica, dos quais, em Donatello e muitos outros, surgiu uma mobilidade da expressão, perfeitamente inoportuna, nota 35. Desde a irrupção da astrologia árabe num afresco do século XV, em Ferrara, até os obscuros intercâmbios da reforma alemã com as crenças astrológicas, nota 36, experimentamos sempre a que ponto a necessidade de se confrontar com o mundo formal dos valores expressivos predeterminados, provenham eles do passado ou do presente, representa para cada artista a crise decisiva. Expressão em alemão, nota 37. Na valsa dessas crises decisivas, Warburg acabaria vendo toda a cultura ocidental agitada por uma oscilação sintomática que ele próprio sofreu em cheio. Cita: às vezes, me parece que, como psicohistoriador, tentei diagnosticar a esquizofrenia da cultura ocidental, a partir de suas imagens num reflexo autobiográfico, a ninfa estática, maníaca, de um lado, e
o deus fluvial enlutado, depressivo de outro. Nota 38. Há expressões em alemão, recomendo a leitura da obra em si, para que vocês possam conhecer e interpretar melhor o texto. Fim da citação. Subjacente aos efeitos críticos, há uma ordem de causas que Warburg, em 1929, acabaria por apreender no vocabulário psicopatológico da esquizofrenia, notação que antecipou Deleuze, ao que parece, ou da psicose maníaco-depressiva, notação diretamente ligada ao trabalho terapêutico realizado em Ludwig Biswanger. Já em 1889, Warburg havia designado uma ordem das causas falando de movimentos sem motivação, não naturais, ligados ao desejo. Nota 39. 40 anos depois, ou seja, às vésperas de sua morte, o psicohistoriador tinha à sua disposição o conceito freudiano de inconsciente, mas, como se temesse que a ideia substantivada o afastasse da dinâmica que ele procurava caracterizar, mais uma vez preferiu fazer sua busca pelo lado dos amontoados de cobras em movimento. Preferiu falar de uma dialética do monstro. E a ordem das causas? É o eterno conflito, portanto, com uma temível soberana e inominável coisa. Temas onipresentes nos últimos anos de Warburg, a luta com o monstro, dentro de nós, o drama psíquico da cultura inteira, o nó complexo e dialético do sujeito com esse misterioso monstro, definido em 1927 como uma forma causal originária. Nota 41. Aos olhos de Warburg, é essa a fundamental e inquietante dualidade de todos os fatos culturais. A lógica que eles fazem surgir também deixa transbordar o caos que eles combatem. A beleza que inventam também deixa despontar o horror que recalcam. A liberdade que promovem deixam vivas as coerções pulsionais que tentam romper. Nota 42. Warburg gostava de repetir o diálogo per monstrum ad astra. Nota da tradução. Em tradução livre, o adágio significaria, através do monstro, chegar aos astros, ou à glória, ao triunfo. Tal qual a célebre frase freudiana Who es war, so it werden, parece oferecer uma variação. Mas como entendê-lo? A não ser no sentido de que, de qualquer modo, é preciso passar pelos poderes do monstro? Efeitos críticos e causas inconscientes. A dialética do monstro descreve uma estrutura de sintoma. É que esta explica simultaneamente o recalcamento e o retorno do recalcado. Recalcamento nas fórmulas plásticas de compromisso, que mal conseguem transpor o limiar da consciência. Retorno do recalcado na crise e na figura sintomática, que surgem no grau de tensão máxima da energia, tal como Warburg, já em 1907, condensou esse vocabulário em apenas 4 linhas de seu artigo sobre Francesco Sassetti, nota 43. Mais tarde, a dialética do monstro se encarnaria visualmente na Porta de Lancer, com suas 8 patas numa gravura de Duran, ou nas horríveis figuras compósitas das estilogravuras de propaganda anticatólicas. Figura 19, também disponível no vídeo, nota 44. Quando Warburg fala, a propósito dessas figuras de uma região de monstros proféticos, nota 45, creio que podemos entender sua expressão nos 2 sentidos exigidos por uma disciplina bifacial como a psicologia histórica. Pelo lado da história, os monstros da propaganda luterana se pretendem proféticos, anunciando a derrota político-religiosa do papismo. Do lado da psicologia, eles desconhecem estar revelando uma verdade, inconsciente por intermédio pela figura visual desses monstros lendários, de corpos compósitos. Por isso, aos olhos de Warburg, as imagens constituem objetos proféticos, por excelência. Por isso, a história da arte deve ser não só a história dos fantasmas, mas também uma história de profecias e sintomas. Seja como for, a partir daí é preciso compreender a patos forma como cristalizações corporais da dialética do monstro. Momentos sintomas
da imagem antropomórfica. As fórmulas do patos foram realmente consideradas por Warburg, pelo ponto de vista dialético do recalcamento, fórmulas plásticas de compromisso, e do retorno do recalcado, crise, grau de tensão máximo. A imagem em movimento, da qual Warburg quis fazer o Atlas ou o álbum genealógico ocidental, essa imagem não descreve outra coisa senão movimentos, sintoma. Nota 46. Mas por qual paradigma eles devem ser compreendidos? Na época de Warburg, não faltaram tentativas de perscrutar os movimentos expressivos, inclusive em seus redutos patológicos, desde o mecanismo fisionômico, estudado por Theodor Meiner em sua Psiquiatria, 1884, até a patologia da consciência simbólica, segundo Ernest Cassirer, 1929, passando pelos distúrbios do gesto expressivo, analisado por Karl Jaspers em sua Psicopatologia Geral, de 1913, nota 47. Sem a menor dúvida, a escola psicológica francesa também podia servir aos desígnios de Warburg. Porventura, Théodule Ribot não havia formulado uma teoria da memória inconsciente, uma hereditariedade psicológica, sua própria Ausschließen das faculdades e dos instintos, cujos exemplos ele buscava, inclusive na história de Florença dos Médici. Vou reler, desculpe. Porventura, Théodore Ribot não havia formulado uma teoria da memória inconsciente, uma hereditariedade psicológica, sua própria Nachleben das faculdades e dos instintos, cujos exemplos ele buscava inclusive na história de Florença dos Médici? Nota 48. Não havia ele proposto uma explicação dos gestos expressivos, sua ideia pessoal da patusforma, elaborando toda uma teoria do inconsciente do movimento, na qual a psicologia ou a psique era apreendida pelo ângulo de uma atividade motora latente, dispondo seus resíduos motores em todas as camadas da vida psíquica? Nota 49. No próximo vídeo, começaremos a leitura a partir da página 256. Até lá e obrigada.